Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de violino. A ideia da aula de hoje é a gente retomar um assunto que foi falado nas aulas 1 e 2. Né? E por que tanto tempo? Esse projeto começou durante a pandemia do coronavírus. Então, no momento que a gente começou a gravar esses vídeos, as pessoas estavam em confinamento, né, em isolamento social, comércio fechado, comércio eletrônico enfrentando extremos atrasos em decorrência da necessidade de diminuição da circulação de pessoas. Então, por causa disso, a gente não falou tanto sobre os elementos que a gente deve se atentar na hora de adquirir um instrumento, né? E aí eu acho que agora, nesse momento, não que a coisa esteja resolvida, todos sabem bem, mas eu imagino que já é mais possível a gente falar sobre isso para as pessoas que não têm instrumento, né? Para as pessoas que já têm, já estão seguindo o curso, maravilha. Basicamente, existem violinos de vários tamanhos, sendo esse aqui que está na minha mão um violino tamanho inteiro, né? Ou 4/4. Tem uma tabela que eu vou mostrar para vocês logo a seguir, que ela diz sobre a relação do tamanho do seu membro superior esquerdo, né? Tamanho do braço esquerdo, né? E essa medida ela é tirada da seguinte forma: você pega uma fita métrica, uma trena, e coloca uma ponta dela aqui no final do pescoço e início do ombro, aproximadamente, e estica essa fita métrica ao longo, aqui por cima do seu braço, até o final do punho e início da mão, até mais ou menos aqui, nessa linha. Quando você faz isso, o resultado que der, com a tabela que logo eu mostro, vocês já vão saber que tipo de tamanho de violino é interessante. Isso se aplica muito, naturalmente, às crianças, né? As crianças e os pré-adolescentes. Mas, assim, mais ou menos por média, dependendo das dimensões, um adolescente, um pré-adolescente de 11 anos, mais ou menos, já pode usar o instrumento de tamanho inteiro. Mas é importante tirar essa medida para se ter certeza mesmo. Então, vamos falar um pouquinho da tabela que vem a seguir. Essa tabela que vocês estão vendo agora relaciona o tamanho do braço do executante, né, que vai tocar violino, com o tamanho do instrumento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa medição, como descrita anteriormente, de 40 centímetros de comprimento de membro superior esquerdo, que aqui está chamado de braço, essa pessoa, que no caso deve ser uma criança bem pequena, vai usar um violino 1/16, ou seja, um violino bem pequenininho. E aí essa tabela vai progressivamente até chegar ao último valor, que é de 56 centímetros, a 60 centímetros e acima de 60 centímetros, naturalmente, que corresponde ao tamanho inteiro, ou seja, 4/4, um violino que é para ser usado por uma pessoa de 11 anos, aproximadamente, de idade em diante. Essa tabela foi obtida da tese de doutorado realizada na USP, da professora Liu Man Ying, que atualmente é professora da Universidade Federal do Ceará. Agora que você já sabe a medida do seu braço esquerdo, né, ou da criança que você está supervisionando, e sabe definitivamente o tamanho de instrumento que você vai adquirir, é interessante saber onde comprar. Hoje no Brasil existe uma infinidade de sites de venda, vocês podem pesquisar online e assim, vale muito da estratégia de quem tem o costume de comprar online, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro ainda tem algumas lojas físicas que eu não saberia informar qual é a situação delas nesse momento e tudo. E claro que o lugar mais interessante para se comprar instrumentos, especialmente se são instrumentos assim de mais categoria, são os ateliês de luteria, né? Aqui no Rio de Janeiro existem alguns, eventualmente isso pode ser perguntado aí por vocês e a gente pode falar mais diretamente. Mas, em geral, quando se vai começar a tocar um instrumento, né, no caso, quando vai se começar a tocar o violino, é interessante vocês pegarem um instrumento que não vai ser tão caro, e especialmente para as crianças, porque como elas crescem muito rápido e às vezes uma mudança de instrumento acontece a cada 6 meses, dependendo do ritmo de crescimento do corpo da criança, então é interessante vocês pensarem em comprar os famosos instrumentos de fábrica mesmo, né, que são vendidos aí pela internet e tudo.
E assim, sem interesse comercial nenhum, algumas marcas, né? Tem Eagle, tem Parrot, tem Yamaha, né? Tem uma infinidade de marcas e assim, idealmente o melhor mesmo é você ver o que você está comprando, né? Só que como a gente está num momento de dificuldade de circulação e tudo, infelizmente esse risco é um pouco maior. Então o que eu recomendo é tentar procurar de sites que têm uma boa reputação, né? De repente faz uma pesquisa para ver nível de reclamação, né? Hoje em dia as ferramentas de pesquisa na internet elas dão esse subsídio, né? E basicamente para você começar um instrumento, você precisa de um instrumento que esteja funcional. Então você compra ele, né? Num desses sites. Em termos de preço, você pode ter violino custando R$300, que talvez eu acho que seja barato demais hoje em dia, especialmente em função da cotação do dólar, mas eu diria que até R$600 é possível você encontrar um instrumento que tenha o básico. E o que é o básico? Ele vem com um instrumento, ele vem com um arco, esses instrumentos de fábrica normalmente vêm com arco, ele vem com uma resina, às vezes você tem que comprar o suporte, ou no caso eu estou sugerindo a vocês usar uma esponja, né? Ou seja, que você compra no supermercado, e vem a caixa, né? A caixa onde você guarda o instrumento. Uma vez que você comprou o instrumento, é muito importante você levar esse instrumento para um profissional de lutheria, né? O luthier é a pessoa capacitada tecnicamente, é a pessoa que possui conhecimento de deixar o instrumento em condições de ser tocado. Muitas vezes esses instrumentos de fábrica eles não vêm totalmente montados, né? Às vezes eles vêm como, por exemplo, o cavalete já esculpido para a maneira que vai funcionar, mas às vezes não, o cavalete ele vem cru, então ele precisa realmente do trabalho de um artesão, né, de um luthier, para que ele fique com a angulação das cordas corretas, por exemplo, a distância entre as cordas corretas. Então isso é uma coisa que realmente vale a pena se organizar e sair com muito cuidado e buscar o auxílio de um luthier. Então, você já comprou o instrumento, você já levou o instrumento no luthier. Existem duas coisas que precisam ser feitas à medida que você vai progredindo no aprendizado, especialmente a partir do momento que você já começa a usar um dedo na corda, que é um dos tópicos da aula de hoje. Então, só que antes, comprou um instrumento, já está com o instrumento em mãos, ou seja, não está mais usando algum artifício, né, uma caixa de sabão, como eu usei quando eu comecei a tocar violino, ou alguma coisa do tipo, até o meu primeiro violino chegar. Então, tenho o violino na mão, o que eu faço? Existe uma referência que é importante para os alunos, a gente já fala muito dela, de quando a gente coloca o instrumento em posição de tocar e a gente deixa a mão aqui, né, nessa região aqui do encontro do braço com o corpo do instrumento. Então, uma vez que a mão está aqui, é interessante, especialmente se a pessoa que está aprendendo for muito pequena, for muito criança ainda, de ter uma referência visual mesmo aqui. E aí a gente usa esse tipo de adesivo que você encontra em qualquer papelaria. Basicamente a gente chama em inglês a gente chama de high dot, né? Ponto alto. E a ideia do ponto alto basicamente é a seguinte: a gente pega a corda aqui do cavalete até a pestana e a gente acha o meio dessa corda, né? Pega essa distância, você pode pegar uma régua e medir. Num violino inteiro são entre 328 milímetros a 330 milímetros. E aí você, encontrando essa distância, você vai ter o que a gente chama de primeiro harmônico, quando a gente toca a corda superficialmente. Então se eu toco a corda Lá, por exemplo, e toco com o dedo só encostando nela leve, a gente escuta um outro som que é um som mais agudo, que é uma outra nota Lá, só que é uma nota Lá uma oitava acima, né? Ou seja, na escala você tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ou seja, são 8 notas acima dessa altura que é a corda Lá solta. E aí, mais ou menos nesse rumo, que é mais ou menos por aqui, você pega e coloca um adesivo desses, bem simples. Sendo assim, você já tem um ponto alto que é exatamente
para a pessoa ter esse ponto de referência. Agora que já está tudo pronto com o instrumento, chegou a hora da gente falar sobre o X mágico. O X mágico é um truque que a gente usa para lembrar da necessidade de a gente sempre manter um contato leve e relaxado com a base do indicador da mão esquerda com o braço do instrumento. E aí, por que esse X mágico? Por esse X mágico, à medida que a gente vai escorregando a base do indicador ao longo do braço, ele vai desaparecendo. Então a gente faz um X, aqui você tem a palma da mão esquerda, um pouquinho mais aqui na lateral a gente faz um X simples, só para o aluno lembrar que na hora que ele for tocar, ele está aqui em cima, né? Então, tamborila, em cima do ponto alto, faz o guarda-chuva, e aí quando ele começar a fazer, segurando o violino aqui, a fazer esse outro exercício, que é escorregar em cima do X mágico, ele vai estar escorregando, se vocês conseguirem ver, mantendo a forma de guarda-chuva em cima desse X. E aí, virando de lado, o X ele vai estar coberto aí para vocês, né? E o polegar vai estar oposto ao indicador e vai estar relaxado também. Então agora a gente vai aprender a próxima música, que se chama Gangorra, né? No Pre-Twinkle Set, que é esse compêndio de canções que a gente utiliza, o nome dela em inglês é Seesaw, tá? Então a gente começa com a posição do instrumento, lembra sempre de fazer os procedimentos que a gente já demonstrou nos outros vídeos, depois vem em posição de tocar, né? Vem aqui pra cima, tamborila um pouquinho, faz o formato de guarda-chuva, só que dessa vez a gente vai incluir escorregar pelo X mágico, mantendo o formato de guarda-chuva, pode fazer um pouco rápido, pode fazer devagar, e aí a gente lentamente chega lá na primeira posição, ou seja, deixa o X mágico perto da pestana e mantém a forma de guarda-chuva, porque a gente vai usar o primeiro dedo, que é o dedo indicador, para tocar. Então a gente mantém o guarda-chuva e antes da gente começar a tocar, vamos fazer um pouquinho esse exercício, que é o exercício de mudança de corda, né? Lembrando que a mudança de corda, ela sempre vai acontecer a partir do nosso ombro direito, né? E aí o cotovelo, o antebraço, o punho seguem sempre o nível da nossa mão, né? Ou seja, se eu estou na corda Mi, tá tudo mais ou menos no mesmo nível. Então a gente já está pronto para tocar agora, né? E o que a gente vai fazer? Essa música funciona da seguinte maneira: são 3 tempos na corda Mi, 3 tempos para baixo, né? 3 tempos na corda Lá para cima. Então, Mi, Lá. Isso acontece 2 vezes. 1, 2, 3. Mi, 2, 3, Lá, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lembrando que antes da gente mudar de corda, a gente toca a primeira nota, 1, 2, 3, e aí a gente usa realmente o ombro para mudar de corda, vai para a corda Lá e aí para cima. 1, 2, 3, volta o bloco todo para a corda Mi, 1, 2, 3, a mesma coisa para a corda Lá, 1, 2, 3. Aí agora a gente coloca o primeiro dedo em cima da primeira marca, que vocês têm aí, para cobrir a primeira marca. E a gente toca essa nota que se chama Si, que é a nota Si, um degrau acima do Lá na escala. A gente toca ela 6 vezes. Então vamos juntos? E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira o dedo e finaliza a música. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente finaliza a música tocando a nota Lá 2 vezes. Então eu vou fazer uma vez inteira agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para o arco, por enquanto, coloca o primeiro dedo na corda. 1, 2, 3, 4,
Tira o dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E basicamente a música toda é você fazer isso 2 vezes. É muito importante de lembrar que quando a gente está com o arco na corda na região do meio até a ponta, que a gente chama de metade superior, o movimento principal de deslocamento do arco é sempre o movimento de antebraço. Ou seja, né, a gente abre o portão, fecha o portão. Abre o portão, fecha o portão. Tá? E é muito importante aproveitar na hora de fazer a mudança de corda, a gente usar realmente a articulação do ombro. Tá certo? Então essa foi a aula de hoje. A gente se vê em breve revisando essa música e dando seguimento. Um abraço e até lá!